Olá, pessoal! Meu nome é Kelly. Eu tenho um irmão gêmeo, o Matheus. Eu nasci 3 minutos depois dele, mas ele sempre foi considerado mais velho do que eu. Desde que éramos crianças, Matheus agia como um verdadeiro irmão mais velho, me protegendo de tudo que era ruim. Nossa mãe foi a primeira a notar a nossa conexão especial. Aconteceu pela primeira vez quando meu irmão e eu tínhamos 3 meses e ficamos separados por algumas horas. Nós dois chorávamos sem parar o tempo todo. Por isso, quase nunca nos separamos e passamos todo o tempo juntos desde então. Quando ficamos um pouco mais velhos, percebemos o quão éramos próximos. Nós éramos capazes até de sentir a dor um do outro. Por exemplo, quando eu caía, o Matheus sentia um pouco de dor no local onde eu havia me machucado. Nós não precisávamos estar juntos para saber o que estava acontecendo com o outro gêmeo. Certa vez, Matheus foi para um acampamento de escoteiros por algumas semanas e eu fiquei em casa. Eu realmente não queria me separar do meu irmão nem por um dia, mas era um acampamento especial apenas para praticantes de boxe tailandês. Alguns dias depois do meu irmão ter viajado, eu tive sensações estranhas no joelho. Eu contei para minha mãe imediatamente. Ela examinou meu joelho e não viu nada de errado. No mesmo dia, fomos ao médico da família. Para nossa surpresa, ele também não viu nada de errado. Depois de ir ao médico, minha mãe até brigou comigo, dizendo que eu inventei essa dor somente por birra, porque meu irmão estava longe de casa. Eu até fiquei um pouco triste, porque literalmente eu fui chamada de mentirosa. À noite, o organizador do acampamento, onde o meu irmão estava, ligou repentinamente. Ele nos disse que Matheus tinha machucado o joelho e que ele estava no posto de primeiros socorros naquele exato momento. Na manhã seguinte, meus pais e eu entramos no carro e fomos direto para o acampamento. Quando chegamos, meu irmão estava em péssimas condições. A área do joelho estava muito inchada e ele nem conseguia andar. Tive muita pena dele. Além disso, foi muito estranho, pois o meu joelho estava doendo no dia anterior também. Às vezes era até complicado sentir tudo que o outro sentia. Houve várias coincidências e com o tempo ninguém mais duvidou de que meu irmão e eu tivéssemos uma ligação muito especial. Eu passei por momentos bem difíceis quando Matheus participou das competições de boxe. Eu não estava apenas preocupada com meu irmão, mas meu corpo inteiro doía durante esses dias. Matheus sempre teve boa forma física e muitas vezes ganhava as lutas, mas acabava recebendo vários golpes e isso também me afetava. Certa vez, meu irmão foi atingido bem na cabeça durante a competição. Eu tive dor de cabeça por cerca de 2 dias. Eu fiquei muito brava com ele. Cheguei até a xingar o Matheus e pedir que ele largasse o esporte, porque eu também sofria com as lutas dele. Parecia que nada poderia dar errado naquele dia. Matheus tinha outra competição. Todos os seus adversários eram fracos, então meu irmão esperava ficar facilmente em primeiro lugar. Naquele dia eu tive aula na escola de arte. Bem, eu não gostava de assistir às competições do Matheus porque me sentia mal vendo coisas assim. Mamãe também não gostava de assistir às lutas, então meu pai era o encarregado de apoiar o Matheus durante as competições. Eu estava lá super focada na aula, pintando o modelo que estava posando para nós, quando de repente me senti mal e desmaiei. O professor e os outros alunos ficaram chocados. Quando acordei alguns minutos depois, pensei imediatamente que algo de ruim tivesse acontecido com meu irmão. Liguei para o meu pai imediatamente porque sabia que ele estava em algum lugar perto do Matheus, mas ele não atendeu o telefone. Quando liguei para minha mãe, a princípio ela também não atendeu, mas assim que ela atendeu eu a ouvi chorar. Ela não disse nada, exceto que ela e meu pai estavam no hospital. Mamãe me pediu para não entrar em pânico e ir direto para casa. Eu voltei para casa super preocupada, sem entender o que tinha acontecido. Minutos de espera se transformaram em horas e papai finalmente chegou em casa. Quando o vi, nem o reconheci no começo. Ele sempre foi alegre e sorridente, mas naquele momento não havia uma única emoção em seu rosto. Ele estava pálido como um fantasma. Ele entrou e sentou-se no sofá sem dizer uma palavra. Eu estava apavorada que tive até medo de perguntar o que tinha acontecido. Poucos minutos depois, meu pai começou a falar, ainda olhando para o nada. Ele disse que algo ruim havia acontecido com o nosso Matheus. Ele era muito forte, mas a sorte não estava do lado dele naquele dia. Durante a luta, seu oponente usou um golpe proibido e acertou meu irmão com força na cabeça. O golpe causou uma leve hemorragia cerebral e Matheus entrou em coma. Depois de ouvir a palavra coma, eu comecei a ter dificuldade para respirar, como se algo invisível me sufocasse. Eu me sentei no sofá e comecei a chorar. Por alguns minutos, papai tentou me acalmar,
Mas eu estava arrasada. Depois de chorar por horas seguidas, me senti completamente impotente, com muita vontade de dormir. Eu acabei adormecendo no sofá com minha cabeça nos joelhos do meu pai. No início, meu sono foi pesado e agitado, mas depois mergulhei em um relaxamento agradável. Eu acordei depois de algumas horas. Naquele momento, minha mãe já havia voltado para casa. Ela estava pálida e seus olhos inchados de tanto chorar. Mamãe falou que a condição do Mateus era estável, mas que ele estava em coma e nenhum dos médicos sabia quando meu irmão se recuperaria. Infelizmente, eles só nos deixavam ver meu irmão nos horários de visita. De repente, eu me lembrei que tive um sonho com meu irmão. Ele veio até mim no sonho e começou a me consolar. Disse que lamentava muito o que tinha acontecido. Então ele contou em detalhes como tinha sido aquele golpe fatal, como havia doído e como ele se sentia bem agora. Quando contei o sonho aos meus pais, meu pai ficou sem palavras, porque ele estava com o Mateus o tempo todo e viu a luta com seus próprios olhos. E meu sonho era 100% verdadeiro. Eu fiquei chocada com meu sonho, mas eu me senti um pouco melhor. Mateus havia dito que agora se sentia bem e sem dor, por isso eu fiquei muito feliz em ouvir isso. No dia seguinte, fui visitar o meu irmão, meu segundo eu. Quando entrei em seu quarto, vi muitos tubos presos em diferentes partes do corpo do Mateus. Se não fosse aqueles tubos, alguém poderia pensar que meu irmão estivesse dormindo profundamente. Eu segurei com força a mão dele, mas não houve resposta. Pessoas em coma respondem ao segurar suas mãos apenas em filmes. Eu me senti tão triste sozinha sem o Mateus. Parecia que eu tinha perdido um braço ou mesmo uma perna. Depois de alguns dias, Mateus veio até mim em meu sonho novamente. Ele me pediu para dizer aos nossos pais o quanto ele os amava e sentia falta deles. Ele também reclamou que doeu quando segurei sua mão no hospital. Quando contei aos meus pais sobre meu sonho com Mateus, eles simplesmente começaram a chorar. Eles duvidaram que meu irmão tivesse vindo até mim em meu sonho. Certa vez reclamei com meu irmão que minha mesada não era suficiente para comprar uma versão atualizada do jogo do qual sou fã há muitos anos, e que meus pais não queriam me dar dinheiro para comprá-lo. Mateus sentiu pena de mim e me disse onde estava guardado o seu dinheiro. Estava em uma pequena caixa sob o chão do sótão, que eu nunca conseguiria encontrar sozinha. Meu irmão continuava cuidando de mim mesmo estando em coma. Meio ano se passou e meu irmão ainda permanecia em coma. Mas meus pais e eu nunca paramos de esperar que ele se recuperasse mais cedo ou mais tarde. Acreditávamos que certamente chegaria o dia em que Mateus abriria os olhos e sorriria pra gente. Nós conseguimos manter a calma e não enlouquecer de tristeza, sempre firmes e tendo fé. E então veio esse momento brilhante. Era uma terça-feira normal, com minha rotina habitual. Bem cedo, meus pais e eu saímos de casa, e então me lembrei que queria que meu irmão ouvisse sua banda favorita. Corri para o quarto, peguei um Walkman, fones de ouvido e um CD. Chegamos ao hospital um pouco mais cedo e pediram que esperássemos. Enquanto estávamos sentados no corredor, coloquei o CD no Walkman e comecei a ouvir a música. Aquela música trouxe de volta algumas memórias e eu me senti muito triste. Por pensamento, pedi ao Mateus que voltasse para nós o mais rápido possível porque sentíamos muito falta um do outro. Entramos na enfermaria. Meu irmão ainda estava deitado e não se mexeu. Eu me aproximei, coloquei os fones de ouvido nele e liguei o Walkman no volume máximo. De repente, Mateus cerrou os punhos. Meus pais e eu ficamos chocados e sem fôlego. Antes que tivéssemos tempo de nos recuperar desse choque, meu irmão abriu os olhos. Ele nos olhou e sorriu. Tudo estava exatamente como eu imaginava. A primeira coisa que ele perguntou foi por que a música no Walkman estava tocando tão alto. Depois disso, houve muitas lágrimas, uma reabilitação de longo prazo e todos os tipos de exames médicos. Mas isso realmente era o de menos. O principal é que Mateus estava de volta. A propósito, meu irmão diz que se lembra de muitos sonhos que teve quando estava em coma. Ele se lembra de como falou comigo, o que ele me perguntou e o que ele me disse. Isso era simplesmente inacreditável. E você? Tem uma conexão invisível com algum de seus entes queridos? Conta pra gente nos comentários, deixe o seu like e se inscreva no canal.